Aqui de cima, é? Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus continue falando no seu coração nessa noite. É um desafio muito grande falar aqui na frente, depois do louvor daquele, depois da apresentação da juventude, e agora eu ponho um gordinho careca aqui na frente. Falei, Jesus, não tem nem luz, não tem banda, não tem nada, não decorei nada igual os meninos falando a Bíblia toda aí, o que Deus é. Falei, tem misericórdia de mim, Jesus. Mas eu tenho o Senhor, e é só o que eu tenho. E se a gente aprendesse que só o Senhor basta, a gente já podia voltar para casa. Que Deus possa falar ao seu coração aqui. Improvável. Abra aí a sua Bíblia. Em Atos, capítulo 13, você já ouviu aí essa semana, já recebi alguns spoilers aí da semana, que foi muito joia, e um deles foi até assim, uma voz meio preocupada: tio, o que você vai pregar? Ô tio, você vai pregar sobre Davi? Aí eu percebi, falei assim, algum pastor já pregou sobre Davi? Falei, vou. Não, tio, deixa eu te falar, teve um pastor. Deus é o Deus que renova a palavra. Amém? Falei, preocupa não, tio está orando e obedecendo a voz de Deus. Fica na paz. Quando Deus fala, o resto cala. Amém? Abre aí, Atos capítulo 13, versículo 36. Improvável. Tem uma turminha nova ali com a camisa improvável. Vocês já são da juventude, dos adolescentes, ou estão treinando assim para ser? Treinando? Treinando. Todas as crianças da nossa igreja, em qualquer lugar que você vai, elas ficam de olho em vocês, naquilo que vocês dançam, naquilo que vocês pregam. Cuidado, porque Deus vai cobrar aquela geração de vocês. E eles sabem o que vocês fazem, porque eles te seguem no Instagram, no Facebook. O que vocês são aqui, vocês têm que ser lá fora. Eu nem comecei a pregar, é só uma dica, tá bom? Só um remedinho de sua alma. E isso é sério, muito sério, muito sério. Atos capítulo 13, o tema é servindo a sua geração, mesmo sendo improvável. Servindo a sua geração, mesmo sendo improvável. Vamos lá? Versículo 36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Como é que está aí na Bíblia que está sendo projetada? É exatamente igual, tá? Porque hoje na Bíblia no celular você tem várias versões, né? Cada um tem a sua aí. É quase a mesma direção, com pequenas diferenças. Então vamos ler aí junto então, vamos lá? Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu. Testemunho de Paulo, falando sobre quem é o Senhor de verdade. E ele vai falando sobre Davi, que Davi sendo rei daquela nação, ele disse ao Senhor, ao meu Senhor. Ele reconheceu o senhorio de Deus. Ele já tinha a revelação daquele que é todas as coisas, que pode todas as coisas. Um jovem como você, um jovem talvez que você tem passado pelo que Davi passou. E você precisa nessa noite acordar para aquilo que Deus tem falado nessa semana ao seu coração. Presta atenção em todas as palavras. Eu não estava aqui, eu não sei o que foi pregado, mas o Espírito do Senhor sabe o que tem ministrado no seu coração. Essa é a geração que Deus tem pressa, porque é a última geração. Você não percebeu? Porque a cultura da nossa geração é a cultura de
dos dias de Noé. Quem disse isso foi o nosso próprio Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele saindo da porta do templo, e os seus discípulos todos extasiados, com aquele monte de ouro, de pedras preciosas, o templo maravilhoso, e eles fazem um comentário daquela construção, e então o Senhor Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. E eles perguntam: quanto será isso, Senhor? E aí Jesus começa a dar um spoiler da nossa geração, dos últimos dias. E ele fala que nos últimos dias ele vai dando sinais e vai falando. E uma das coisas que ele fala nesse contexto, ele diz: será como nos dias de Noé. Eles vão se casar, vão se dar em casamento, vão preocupar só com essas coisas, e então virá o fim. Nós somos a geração dos últimos dias. Desde quando? Desde Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja, e então aquele povo cheio do Espírito, e no poder do Espírito de Deus, começam a pregar a todos aqueles que estavam das nações ali, cada um falando na língua daqueles que estavam presentes, alguns pensando que eles estavam bêbados, e é verdade, mas não bêbados de bebida alcoólica, mas bêbados do Espírito. É a mesma medida que Paulo usa em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É a mesma medida de embriaguez. Por isso alguns notaram que eles estavam meio que embriagados. Pedro levanta e começa o discurso e diz: o que vocês estão vendo aí não é vinho, o que vocês estão vendo aí é o poder do Espírito. É a promessa de Deus Pai, lá em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, no qual ele afirma que nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. De lá para cá nós somos a geração dos últimos dias. Ali começa a geração dos últimos dias. Você precisa entender a nossa geração, qual é o contexto dessa geração. É a geração de Romanos capítulo 1, quando Paulo fala e escreve aquela igreja, porque é a mesma da geração dos dias de Noé. E Paulo diz: nessa geração em que eles dão glória a eles, aos diplomas deles e às coisas que eles fazem, mesmo me conhecendo e sabendo quem eu sou, não dá glória à minha pessoa. Por isso eu os entreguei às suas paixões de mocidade, e eles se inflamaram entre si, mulheres com mulheres, homens com homens, gente que é uma geração que vão ser filhos que vão ser desobedientes aos pais. É Romanos capítulo 1. É um contexto da nossa geração. Gente adúltera, gente de contendas, fofoqueiro, de maliciosos. Lê Romanos capítulo 1. Por isso Deus, eu coloquei uma disposição mental reprovável nessa turma. É Romanos capítulo 1. Nós precisamos ler mais Bíblia, para que eles sejam tudo isso, e todos aqueles que morrerem nesses pecados, a natureza, a obra que eu faço, proclama minha glória. Por isso eles vão padecer e serão indesculpáveis por causa do que eu tenho feito. Esse é o contexto da nossa geração. A geração dos últimos dias, a geração que casa e se dá em casamento, a geração que não está nem aí para Deus, a não ser nos finais de semana, a não ser no domingo, a não ser nas conferências e nos congressos. Domingo à noite, então, vocês vão ver o avivamento que vai acontecer aqui. Não vai caber de gente, tanta gente que vai ter, todo domingo à noite, mas toda segunda, se tiver uma reunião de oração. Vocês querem saber como que está, assim, o nível da igreja com a sociedade? Você vem no domingo de manhã. Isso não é uma frase minha não, é uma frase do Leonardo Ravenhill. Se você quer saber como é que está o nível do pregador, vem domingo à noite. Mas se você quer saber como é que está a intimidade e o nível do povo com o Deus Todo-Poderoso, vai numa reunião de oração deles. Uma geração que louva, dança, canta nos domingos, mas é inacreditável quando fecha a porta do seu quarto e o pai que está em secreto, esperando alguém orar em secreto, fervendo para responder às orações do secreto, e a gente só
nas mídias, no Instagram, no Facebook, sentado nas camas, marido e mulher, jovens, horas e horas e horas, sem nem se derramar nem um minuto na presença daquele que está lá no secreto, de um Deus que não pode mentir, doido para derramar. Ele está, e o Pai que está em secreto, quando você fechar a porta e entrar, te ouvirá e te recompensará. Mateus 6,6 é promessa de um Deus que não pode mentir. Como Davi foi um jovem de uma geração que marcou a sua geração, por que ele foi um jovem segundo o coração de Deus? Você já parou para pensar? Você já tentou responder isso? Muita gente tenta, mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra, ela é a própria resposta. Começa a ler a palavra e perguntar a Deus tudo que você quer, e começa a ler, e Deus vai te responder. Nessa noite nós vamos ver na palavra por que Davi foi aquele que fez o diferencial. Um jovem que tinha tudo para ser deprimido, para ser depressivo, para ser aqueles revoltados da vida, igual nós temos uma juventude por aí. Aqui não, que aqui não tem, é só lá na minha região tem, aqui não tem, só lá na Baixada. Porque o pai não olha para ele, porque a mãe não olha para ele, porque o pai não dá o melhor celular para ele, revoltado da vida, porque o pai não põe ele no colégio que ele quer, não está nem preocupado se o pai está fazendo dívida para colocar ele e pagar a faculdade. Aliás, ele quer estar no meio da turma, não é nem para aprender, é só para curtir. Isso não acontece aqui, eu estou falando só lá, eu estou desabafando. Uma geração deprimida porque os pais não têm tempo para eles. E é verdade, não tem tempo, porque você pede tanta coisa que tem que trabalhar mais para poder dar o que você está querendo. Tem uma geração assim, uma geração cercada de tudo e não tem nada, porque a gente até lê e cita algumas coisas, a gente sabe de cor algumas coisas das Escrituras. Sobre oração, então, aquela apresentação que vocês fizeram aqui é para domingo, é? Aquela da oração, da música que cantou aqui, é hoje, agora? Agora? Então, filho, ore e ore, e para só de dançar, e ore no nome de Jesus, até que algo aconteça. Davi era um jovem que foi tirado de trás das malhadas. Você vai ver isso em 1 Crônicas 17:7. Põe aí na tela para nós, por favor. 1 Crônicas 17:7. Essa é a situação desse jovem. Naquela época, o chique era ser do exército do rei, era ser das tropas, era ser gente do pelotão de frente, e os seus irmãos o eram. Alto, forte, os bombadão. Eliabe era um deles, foi o primeiro que entrou na mesa quando estava o profeta Samuel. Olha aí o que Deus diz: agora, pois, assim dirás ao meu servo. Lê aí, gente. Eu te tirei do curral de detrás para que fosse. Mas essa tradução não fala da onde que tirou. Não é só ovelha, é malhada. O termo ali não é só ovelha. Eis que eu te tirei de trás da malhada. Por que malhada? Porque naquela época as ovelhas que eram caras e eram preciosas e tinham mais valor eram as branquinhas, as sem defeito, as sem mácula, porque elas eram caras, porque tinham um sacrifício, tinha que apresentar um cordeiro imaculado, sem mancha, branquinha. Essas eram de alto valor. As malhadas era para churrasco, era para qualquer coisa, era que menos valia no gado. Então agora você entendeu porque Deus falou: fala com o meu servo Davi, eu te tirei de trás da malhada. Deus está pontuando de onde ele tirou, porque ali ele já era rei e estava querendo construir uma casa para Deus, e Deus falou assim: eu te tirei de trás da malhada. Acaso eu pedi você para construir alguma casa para mim? Colocou ele no lugar dele aí. Davi foi tirado de trás daquelas, ou seja, o pai de Davi colocou Davi num lugar que ninguém queria ficar. Eram os servos que menos ganhavam dinheiro, porque eram as ovelhas que se morresse, se perdesse, não tinha problema. Malhada.
Esse é o contexto dele, um contexto esquecido pelo pai, porque se você olhar em 1 Samuel 16, quando Samuel chega para apresentar o sacrifício e ungir o rei, que Deus fala com ele: vai, porque eu achei um homem segundo o meu coração. O rei vai me matar. Não, você já ouviu essa história aqui, então só estou dando um spoiler, passando, não é spoiler não, como é que é recordando o feedback. Isso, obrigado. Porque de inglês eu sou analfabeto, eu finjo que eu sei, mas não sei nada. Daquilo que já aconteceu, que você já ouviu aqui, para a gente chegar naquilo que Deus quer para o seu coração. Eu ainda não comecei a pregar, só estou te dando um histórico. E então você olha, Davi, quando chega o profeta para ungir, todos estão na mesa, menos Davi, um filho esquecido pelo pai, que nem se lembrou de convidar. Quando o profeta chegar, algo que era tão sério diante da nação, que quando Samuel chegou, o pai de Davi perguntou: a tua vinda é de paz? Ele sabia que vinha alguma coisa. Falou: é de paz, eu vim sacrificar. Chama todos os teus filhos, porque eu quero que vocês sentem na mesa comigo. Era uma honra, porque é aquele do qual Deus usava para falar e dar direção a toda a nação. Então o pai sabia que ia sair algo de Deus naquele jantar ou almoço, naquela refeição, naquela ceia. E então, quando começa a passar, até o profeta, cheio de Deus, ungido, errou, porque o profeta consegue ver só os olhos. E tem gente que engana tão bem dentro da igreja, dentro do povo de Israel. E chega o primeiro, não é que ele fala assim: vou levantar, é esse. Ele escuta a voz de Deus e fala assim: levanta não, porque o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Eu achei. Foi Deus que falou com o profeta: vai lá, porque eu achei um homem segundo o meu coração. A primeira pergunta dessa noite para você é: como Deus tem te achado? Porque Ele te acha. Como Deus tem te achado? Porque eu não conheço a sua vida. E os seus pais acham que conhecem vocês. Mas existe um Deus todo-poderoso, vivo, o que falou para o profeta e disse: vai lá na casa de Jessé, porque eu achei um homem segundo o meu coração, e é esse que você vai ungir. Como Deus tem te achado, filho, nessa geração? É uma pergunta que você precisa responder, porque cantar, pregar e louvar é muito bonitinho, e às vezes dá até muito sucesso. Seguidores, então, se você começa a gravar vídeo no YouTube dando essas spoilers, essas frases, então, ou o pessoal tudo quer te seguir, ou metendo pau nos pregadores, ou metendo pau no pecado, é os que mais estão dando seguidores na internet, tanto um como o outro. Mas Deus não te olha assim. Como Deus tem te achado? É uma pergunta que você precisa entender, porque o sucesso dessa vida não é a medida de Deus, como muitos pregam por aí, inclusive dos púlpitos da igreja. Porque se o sucesso dessa vida fosse o melhor de Deus para você, se as bênçãos que Deus derrama, o dinheiro, a cura, isso tudo fosse o sinal e a medida de Deus para nós, então o apóstolo Paulo foi odiado por Deus, porque vai apanhar para lá. Só de varada foram 3 quarentenas menos 1, ou significa que por ele ser cidadão romano, ele não poderia tomar 40 varadas, mas podia tomar 39 varadas. Uma a mais, uma a menos, só porque é cidadão romano. Qual que é a diferença? Com os homens com os braços dessa grossura, aquelas varas compridas e nas costas, e ele amarrado no toco, um toco aqui para virar as costas bem, para ficar bem bonitinho aqui, para as varas pegar nas costas. Ele tomou 3 vezes, 39, servo de Deus. Foi apedrejado, que o povo falou assim: morreu. Deixa aí, porque ele morreu, ou seja, ele tomou pedrada, vários naufrágios, um deles foi narrado, perdeu tudo, e quando chega só com a sua própria vida,
ainda vai juntar os gravetos, uma vibra morde no dedo dele, e o pessoal falou assim: agora ele vai morrer. Esse aí é desgraçado mesmo, porque saiu do naufrágio para morrer de uma mordida de cobra, e ele não morreu, mas a dor ele sentiu. Expulsou o demônio de uma adivinhadora, foi para a cadeia, com as costas todas lenhadas. Deixa eu te falar uma coisa que vai quebrar seu coração nessa noite. Tem muita gente que vai ser bem sucedido diante de Deus, mas não vai entrar no reino de Deus. Isso é Bíblia. Estou falando heresia para você aqui não. Eu estou te dando uma dica. Muita gente, e que Deus vai ver o sucesso. Muita gente, não pouca, que canta e que reconhece a Deus como Senhor, veementemente. Quem disse isso? Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E o Senhor, Senhor ali é porque dá ênfase na adoração. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque naqueles dias muitos dirão: Senhor, mas em teu nome, sucesso, expulsamos demônios, em teu nome nós falamos línguas, em teu nome nós curamos enfermo. E eu vos direi explicitamente: apartai-vos de mim para o fogo eterno, destinado ao diabo e aos seus anjos, porque eu não vos conheço. Sucesso, que vai ser um verdadeiro fracasso, porque fez muitas coisas para Deus que Deus nunca pediu. Por que Davi foi bem sucedido? Primeiro, porque ele enfrentou os traumas da sua vida, sendo de trás da malhada, sendo o filho esquecido do jantar, o último. Quando acabou, o profeta falou: acabou todos os seus filhos? Tem um de trás da malhada. Até o pai falou: então busca ele lá, porque nós não vamos continuar enquanto ele não chegar. Talvez sua família tenha te esquecido, essa geração tenha te esquecido, mas Deus não te esquece. Quando você vai na direção dele, lembra aqui que Deus diz a ele: eu te tirei de trás das malhadas. Mas Paulo, dando testemunho que nós lemos aí em Atos 13, no versículo 36 diz: tirei de trás das malhadas porque ele é um homem segundo o meu coração, que cumpriu os desígnios de Deus na sua geração. Eu te pergunto: o que você tem estudado e tem feito para cumprir o que na sua vida? Na sua profissão você tem feito o que? Porque tem pais aqui, né? Já que os filhos estão apanhando, vamos bater um bocado nos pais também. Você tem juntado dinheiro para quê? Se o seu caixão não tem gaveta. Eu estou com 23 anos de ministério, já enterrei gente para encardir um lado. Inclusive um deles foi meu pai, o ano de 2017. E até no caixão dele eu conferi para ver se alguém tinha colocado uma gaveta. Eu nunca vi uma gaveta no caixão, porque tudo que você tem vai ficar aqui, irmão. E o que é pior, se você está juntando muito para deixar para essa turma, vai dar uma confusão. Porque nessa geração, eu nunca vi uma família de irmãos que tem muito dinheiro, depois que separa, ficar todo mundo amigo. Nunca vi. Agora, se você tem, me apresenta, me conta o testemunho. E a gente gasta o tempo inteiro, a vida toda atrás dessas coisas que nós não vamos levar. O que nós temos feito? Qual é o desígnio de Deus para a nossa vida, para essa geração? Nós estamos vivos. Deus tem um desígnio para mim e para você. E não é ficar sentado no banco escutando pastor. Não é. Davi sabia qual era o desígnio. Um menino que venceu os traumas da vida, parou de ficar nhenhenhen, reclamando: ninguém me ama, ninguém me quer. Meu Deus, meu pai. Não, ele ia lá para de trás das malhadas e fazia o seu serviço o melhor. Aliás, ele defendeu essas malhadas que não valia nada, não precisava nem de defender, eram as mais baratas, de um leão e de um urso. Quando chegou, ele não correu, ele enfrentou e matou de algo que não valia nada.
Por isso, quando você tiver algum desafio que você acha que não vale a pena, mas veio na sua vida, filho, em nome de Jesus, cumpra esse desafio como fosse o último da sua vida, porque pode ser Deus te preparando para derrubar gigantes lá na frente. Mas se você fugir desses desafios da sua vida, como essa geração tem fugido e corrido debaixo dos braços dos seus papaizinhos, para que eles resolvam para vocês, os pais da gente têm estragado a gente nessa geração. Não deixa a gente sofrer, não deixa a gente lutar, não deixa a gente levantar contra as nossas guerras. Eles querem guerrear as nossas guerras, e tem levantado uma geração que aumentou 200% de suicídio entre os jovens, porque não estão preparados para a luta, não estão preparados para nada, porque nós não deixamos, porque nós sofremos demais, nós apanhamos demais da minha geração para trás, da década de 70 para trás. Apanhamos de fio de luz, apanhamos de régua na cabeça, apanhamos de ser joelhado no milho, no caroço de feijão e do milho. Nós tomamos cintada com o lado da fivela ainda. Ou eu estou mentindo aqui? Verdade. E tomava beliscão da mãe na hora do culto, se cochilasse, daqueles que rodam assim ainda, ó. Falei com minha esposa quando eu casei com ela: minha filha, você pode bater na minha cara, você pode chutar minha canela, você pode jogar qualquer coisa em mim, mas eu vou te pedir uma coisa, em nome de Jesus, não me dá beliscão rodando não. Era dormir no culto, e fala assim, ai, para ver o que ia acontecer em casa depois. Tinha que sofrer calado, as lágrimas descendo. A geração mais velha entendeu. Vocês não sabem nem o que é isso. Porque os pais hoje dão castigo, uns castigos. Teve um pai que falou comigo assim: pastor, meu filho fez raiva demais em mim. Saiu, foi para umas festas e bebeu, bateu um carro novinho para ele que eu dei. Um Golf, zerado, completinho, dei de presente, o miserável, bebeu, foi fazer racha com os meninos lá, bateu, ainda bem que ficou vivo. Lá em Sete Lagoas, quando fui pastor lá. Mas agora eu dei um castigo para ele que ele vai arrepender. É isso aí, meu irmão, você está na direção. Falei, ele vai ver o que ele vai sofrer. O que o Senhor fez com ele? Eu dei um gol para ele, zerinho, mas pé duro, não tem nada. Eu falei, me dá esse castigo também. Estou precisando de uns castigos desses. Que castigo é esse, irmão? E aí o que acontece? Presta atenção, um dia nossos pais vão morrer, e eles vão ter que caminhar sozinhos. Eles vão ter luta que nós vamos estar lá. E o que eles vão fazer? O pai de Davi mal sabia que o filho mais bem treinado não eram os que estavam na guerra, mas os que estavam de trás da malhada, porque o Senhor era com ele. Nós precisamos saber que na nossa vida nós temos trauma. Vocês vão ter trauma, vai ter bullying, o povo vai falar, ó o gordinho careca, e daí? Estou casado, estou feliz, aleluia. E você todo bonitão, solteiro aí, lascado. Eles vão falar o tempo inteiro. Eles vão olhar para você e falar assim, nó, a camisa do Improvável naquele pastor vai dizer que ficou igual uma salsicha naquela. Em Jampru que ia falar igual um chouriço, que tem aqui, preto. Daí, se você não souber administrar essas coisas no seu coração e saber para qual desígnio Deus te chamou, você vai ficar parado na metade do caminho e nunca vai escrever uma história bonita diante de Deus. Davi venceu tudo isso, porque ele sabia quem era o seu Deus. Pastor, como que o senhor fala sobre isso? Porque Davi foi o único, olha, como que Deus fez na vida desse jovem? Porque ele acreditou que Deus era com ele. E de trás das malhadas, ele pegava a sua harpa, ficava tocando e reclamando da vida, não. Ele ficava tocando música, qualquer música, não. Ele compunha só música para Deus. O que eu acho mais show na palavra de Deus, sensacional, é porque na Bíblia, quando a gente vai falar assim, da frente da igreja, do pessoal que toca, do pessoal que ministra, vamos convidar um povo que é levita, não é isso? Porque os levitas, assim, quando ministra, aquele negócio todo. Ô gente, quem mais escreveu o salmo não foi levita, foi um menino com a harpa na mão, de trás da malhada, porque ele nem era rei quando ele já escrevia salmo para o Senhor. Dos 150 salmos, 73 ou 74 salmos foi escrito por esse menino de trás da malhada.
Por isso, quando Deus falou com o profeta: larga esse aí me aborreceu, meu coração já não está mais, mas eu achei um segundo o meu coração. Porque quando Deus achou Davi, achou o que ele estava fazendo lá. E o que ele está fazendo lá está registrado na Bíblia. 73 salmos de louvor e adoração ao Senhor. Quando você está trancado no seu quarto, o que você anda escrevendo, hein? Porque Davi escrevia louvores. Ele seguiu o desígnio de Deus, o plano de Deus. Ah, pastor, acho que Deus não tem plano para mim não. Ô filho, ovelhinha retardada, deixa eu te falar um negócio. Tem umas lá em casa, na igreja lá. Respira comigo, faz assim, ó. Faz de novo, para eu ficar mais calmo. Você respirou aí? Você está vivo. E Deus está presente nesse lugar. E Ele não te trouxe aqui para escutar pastor, não. Ele te trouxe aqui para te dar a direção da sua vida. Como você está falando que Ele não está te vendo? Que Ele não tem desígnio para a sua vida? Você quer que Ele mande eu tirar o cinto aqui e dar uma cintada para você acordar, para ver que é com você? Que é isso, meu filho? Mais do que você está apanhando nessa noite, muda. Salmo 139, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz o quê? Põe aí na tela para nós. Salmo 139, versículo 16. É a sua vida que está ali. O que está escrito lá? Coloca lá para nós. Salmo 139, versículo 16. Joga lá, meu filho. Já fica aí. Isso, ajuda o rapaz aí. Salmo 139, versículo 16. O que está lá? Agora repete comigo antes da gente ler isso aí. Não tira não, deixa aí, deixa aí. Repete comigo assim: eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Para eu crer. E a palavra de Deus diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles ainda havia. Por que Deus não estava lá quando eu sofri, pastor? Ele estava. E por que eu sofri? Não sei. Mas Ele sabe, porque Ele designou. Ele vai te amadurecer, Ele vai te levantar. E no dia que Ele precisar de você, você tem que dizer: eis-me aqui. Ele está te preparando. Não corra do desígnio de Deus. Seja um jovem que vai mudar a sua geração. Em Deus, Davi foi um jovem que venceu segundo os desígnios de Deus na sua geração. Ele fez conforme Deus designou. Agora a gente faz conforme o dinheiro designa, conforme a profissão que dá mais dinheiro. É o que essa cultura da década de 70 para cá tem jogado nos nossos filhos. E os pais têm acreditado nisso e têm falado com os filhos para fazer essas coisas. Meu filho estuda porque, por isso que hoje, na última pesquisa feita, ninguém quer ser professor. Deus que me defenda, aguentar aqueles capeta na sala de aula. Só que se continuar desse jeito, do jeito que está hoje, daqui a 10 anos, muitos nem vão estar mais aqui, daqui a 50 anos, seus netos, bisnetos, que formação que eles vão ter? Se são os professores que dão essa formação a vocês. Não quer ser professor, não é porque não é vocacionado, não, é porque não dá dinheiro. Tem a vocação, Deus designou, porque Ele escreveu no coração, mas não quer. Porque o pai fala assim: não vai dar dinheiro não. Gente, e a gente está na frente da igreja, pregando, cantando, e falando com os filhos: professor não, professor não. Pastor então, Deus que me defenda. Sua vida, meu filho,
Missionário, então, misericórdia, vou até jejuar para nunca ser. Porque missionário sofre, meu filho. Inclusive é o seguinte: quando acontece qualquer problema nas finanças do povo e da igreja, a primeira oferta que corta é o do missionário. Ou é só na minha igreja que acontece isso? E você é um dos que corta. Aí Deus vê lá de cima, não sabe de nada, inocente. Vamos mandar o filho dele para ser missionário. Aí a história muda. Quando meus filhos me perguntavam desde criança, quais estão aqui na frente, ó, prestando atenção, porque estão conversando, mas vocês não sabem, eles estão antenados e prestando atenção. Igual eu tenho um filho assim, conversa que tem tudo, você acha que não está prestando atenção em nada, depois ele fala tudo. É um negócio impressionante, eu não consigo fazer isso, mas ele consegue. Eles falam assim: pai, o que o senhor acha que a gente deve ser quando a gente crescer? Eu falei: quando vocês crescerem, eu quero que vocês sejam uma coisa só. O quê? Eu falei: homem de Deus. E aí eles guardavam isso no coração. Aí eles começaram a crescer, a pensar. E ele falou: pai, mas o que o senhor quer que a gente seja? Eu falei: homem de Deus. Não, a gente sabe que o senhor quer que a gente seja homem de Deus, mas além de homem de Deus, qual a profissão que o senhor acha que a gente deve ser? Eu falei: deixa eu pensar. Eu acho que vocês devem ser homem de Deus. Ô pai, nós não estamos brincando. Eu falei: nem eu. Porque qualquer profissão que vocês tiverem no mundo, no dia que vocês deitarem no caixão, como um dia eu vou deitar, os seus diplomas não vão com vocês não. Mas se vocês forem homem de Deus, em qualquer jornada, em qualquer profissão que vocês forem levantados por Deus, quando vocês deitarem o corpo no caixão, o homem de Deus vai estar diante do Senhor. Seja homem de Deus, meu filho. Aí um dia desse, minha esposa perguntando: você está orando pela sua vocação? Está orando e tal? Aí o maior falou assim: estou orando. Falei: e você, meu filho, o mais novo, você está orando? Falei: não estou orando não, mãe. Aqueles que sim. Que é isso, meu filho? Você já está com 15 anos, você tem que começar a orar para Deus te mostrar. Falei: não estou orando por isso não. Como assim? Falei: não estou orando, porque meu pai falou que eu tenho que orar para ser homem de Deus. Todo dia eu ajoelho na cama e falo assim: Deus, me faz um homem de Deus. Deus, me faz um homem de Deus. O resto é com ele. Semana passada eu vou falar uma coisa aqui que vocês acham que é loucura. Porque é. Porque Deus chama as coisas loucas do mundo para envergonhar as que não são. Igual Davi. Semana passada, conversa do carro. Quem leva os meninos para a escola sou eu. Quem busca os meninos sou eu. Só quando eu não estou lá que minha esposa faz. Porque é um momento que eu tenho para pastorear e discipular eles. E eu vou devagarzinho, de casa até na porta do colégio. E eu falei: agora nós vamos orar. Não é naquelas orações sem vergonha não, irmão. É 2, 3 minutos, 5 minutos. Se deixar dar 10 minutos, eles perdem a prova. E eu estou lá orando dentro do carro e eles estão lá. E aí eles voltando e falaram assim: pai, nós estávamos conversando, eu, meu irmão aqui. E nós estamos pensando assim, que quando a gente terminar o ensino médio, antes a gente prestar vestibular para qualquer coisa, a gente queria parar um ano, sem fazer nada. O que o senhor acha? O que os pais aqui acham? Eu comecei a chorar. E eu falei assim: meus filhos, desde quando vocês tinham um 6 anos e o outro 5 anos, eu oro toda semana, não sei se todos os dias, mas toda semana. Tem 10 anos isso, porque um está com 16, o outro está com 15. E eu peço a Deus: meu pai, não deixe esses meninos formar no ensino médio e ir para a faculdade sem ter uma experiência profunda num campo missionário com o Senhor, não. Porque eu quero que eles parem um ano, Senhor. É a contramão do mundo, mas eu quero, Deus. Tem 10 anos que eu oro por isso, filho. Isso é resposta de oração. Vocês vão parar. Não importa o que o povo lá fora vai falar. Porque a partir do momento que Deus chamar vocês para serem pastores, missionários, ou engenheiro, ou médico, ou advogado, na hora que vocês pisarem na profissão, vocês vão estar cheios de Deus, e vão estar cheios da fé do Senhor, e vão saber o que Deus vai fazer com vocês naquele lugar.
Vocês escolhem, ou 5 meses lá na Jocum, ou 5 meses no outro lugar, lá no Fascinação, lá em Florianópolis. Já passei para vir, é uma escola top, que ensina essa juventude durante 5 meses a orar, jejuar, comer Bíblia, adorar o Senhor e depois sair para praticar aquilo que encheu. Porque a gente só dá o que a gente tem. A gente quer dar lá na rua o que a gente não busca. Não ora, não jejua, não sabe nem 10 versículos de cor. Não sabe nem disso, se Jó, Jesus chorou. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Não sabe. E quer evangelizar os outros lá na rua. A gente dá o que a gente tem. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Nós não temos essa geração mais na igreja. Não tem. E não é porque isso morreu, é porque nós que morremos. Deus continua todo poderoso. E Ele deixou claro para nós. Quando a gente orar a oração do Pai Nosso, um dos princípios para tocar o coração do Pai é que o teu reino, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso, venha a nós o vosso. É a oração do Pai Nosso, que você crê e reza quase toda vez, porque rezar é diferente de orar. Perdi meu lenço, mas eu tenho uma toalhinha aqui que não é do Valdomiro. A mesma dica que o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, quando você está andando ansioso demais, ele fala, você tem Pai no céu, presta atenção, na versão minha. Presta atenção, olha para os pássaros, olha para as flores. Eles não plantam, eles não colhem, não semeiam, eles não tecem nada. E eles têm um Pai que está nos céus. Porventura vós não valeis mais do que muitos pássaros ou pardais? Vocês têm Pai no céu. Presta atenção. Buscai, pois, em primeiro lugar. Buscai o quê? O reino. A mesma oração do Pai Nosso. Que o teu reino venha. Buscai o quê? Reino. E justiça. E as demais coisas? E por que vocês estão correndo atrás das demais coisas? Por que vocês gastam 10 horas de cursinho para passar numa faculdade ou para passar num concurso, mas vocês não gastam nem 1 hora de leitura da palavra e de jejum por semana para Deus moldar a sua vida? Qual que você tem buscado primeiro na sua vida? E o pai ainda apoiado. Eu tenho alguns pais aqui que depois do culto vai falar com o pastor, não chama esse pastor doidão mais para cá não, está desorientando meu filho, ele não está nem mais querendo fazer faculdade. Reino. E o que é o reino de Deus? O que consiste o reino de Deus? Poder. Só. 1 Coríntios 4:20. Põe na tela aí para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. É o que está escrito, irmão. Você tem que aprender, e você tem que fazer o que Jesus fez com o capeta, quando ele foi tentado. O demônio veio oferecer para ele pão, veio oferecer para ele, e Jesus só deu na cara dele assim: está escrito, tá. Aí está escrito. Aí ele tentou jogar uma que estava escrito, jogou um sofisma. Está escrito também que aos anjos dará a ordem que te guarde, se és filho de Deus, pula daqui. Aí Jesus falou assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá, pé do ouvido. Está escrito, está escrito, está escrito. Não está escrito, joga fora. E o que está escrito aí? O reino de Deus? Mas consiste em quê? E o Pai Nosso fala para a gente pedir o quê? E o reino de Deus é o quê? E o Pai Nosso diz para a gente pedir o quê? E o reino de Deus é o quê? E por que você não está pedindo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E nós estamos buscando teologia, estamos buscando seminário, estamos buscando entretenimento, estamos buscando pastor que prega bem, aleluia, glória a Deus, é bom também, mas não é você está trocando o melhor de Deus por um prato de lentilha. Essa noite pode ser a melhor noite para a sua vida, de um pregador neste lugar, mas não é o melhor de Deus. E você sai daqui feliz, depois do culto. Você tinha que ter saído daqui chorando, falando: Deus, ainda é pouco. Não é o suficiente, porque a tua palavra diz que a gente tem que ser cheio do teu poder. Eu saí quebrantado, eu saí chorando, mas não saí cheio do poder. Esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não é de teologia, não é de pastor, não é de entretenimento, é poder.
Menos do que poder, gente, é o que nós estamos vivendo hoje nessa geração de evangélico. Por que Valadares é uma cidade que é considerada a capital dos evangélicos e nós temos mais crente, descrente, ateu gospel, do que gente que está convertendo e entrando para dentro da igreja? Como assim, pastor, ateu gospel? Está na Bíblia, e não foi eu que inventei isso, não. Foi Deus que deixou registrado lá. Na nossa geração teria inclusive os ateus gospel. Está assim dentro das igrejas. Gente que é piedoso, mas nega o poder de Deus. E Paulo diz a Timóteo: foge dessa turma. 2 Timóteo 3,5. Confere lá porque está escrito. Não estou inventando nada. É o que está na palavra. Está dentro da igreja. Nós vamos buscar o que a Bíblia diz, irmão. Não é que teólogo diz, não. O que a Bíblia diz. A palavra está escrita. É isso. Vou te contar a minha história. Eu era como Davi. Eu nasci dentro da igreja. Eu nasci quase que no coral da igreja. O coral era em cima antigamente. Agora os corais vêm para frente. Na época era na galeria. Minha mãe dava raspinha de maçã para mim lá, enquanto o coral cantava entre um hino e outro. Dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Até os 19 anos de idade, eu passei em todas as salas de escola dominical, em todas as teologias, em toda a confissão de fé, breve catecismo, catecismo maior, esse negócio todo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essas coisas todas, de cor. Ganhava prêmio, negócio de versículo decorado. Eu cantei no coral das crianças, eu cantei no coral dos juvenis, na liga juvenil, que nem existe mais. Eu cantei na UPA, nos adolescentes, eu cantei na mocidade, eu cantei no coral da igreja, eu cantei no grande coral de 300 vozes, quando Josafá esteve aqui, na grande cruzada, Jesus Cristo, que tem a ver comigo. Quem é dessa época aí, se identifica aí, os mais velhos? Eu estava naquele coral lá, porque minha voz era boa. E naquela época eu não tinha nada a ver com Jesus, porque eu cantava na igreja, cantava aqui na frente, e saía e ia para, na época era discoteca, hoje é pub, as baladinhas, e morria de dançar e de cantar. Nós tínhamos uma igreja de presbiteriano, batista, assembleiano, pentecostal, estava tudo misturado lá, a igreja do fogo estranho. Eu dei profissão de fé para poder cantar no coral da igreja, em 25 de junho de 1989, não esqueça essa data, porque é a data mais mentirosa da minha vida. Prometeis, e quase, quando chegou no 1º de janeiro de 1990, eu tinha saído da passagem de ano novo na igreja, sabe aquela que a gente faz famosa, que ajoelha todo mundo aqui, que chora, que promete um monte de coisa, preenche um cartãozinho prometendo um monte de coisa para o outro ano, e na metade do ano não fez nada daquilo ali, jogou o cartão fora. Não vou pedir para você levantar a mão não, porque isso é triste, mas você sabe que tem muita gente aqui que é assim. Isso é lá da minha igreja, aqui não tem, aliás. Eu fui para o Garfo Clube, no baile de 1h30, pular e beber socialmente, e assim, usar drogas socialmente, e eu tive uma overdose socialmente, quase morri socialmente, quase fui para o inferno socialmente. Dei convulsão que eu ficava tremendo e babando e pulando dessa altura. Sabe o que meus amigos me fizeram? Jogaram para debaixo do banco e continuaram lá na festona, e eu lá dando convulsão debaixo daquele banco. Quem é médico aqui deve entender o que eu passei. Foram algumas horas, eu perdi a memória, e quando eu voltei, estava na ponte da ilha, aqui, no meio da ponte ali. Quando eu passei aqui hoje, falei, meu Deus, eu já passei por essa ponte, travado, e hoje eu estou passando, travado do Senhor, no nome de Jesus. Vem comigo, Deus, eu tenho o Senhor. E quando eu olhei para trás, tinha uma multidão de gente. Eu falei, o que esse povo está fazendo atrás de nós? Você ficou doido, velho. Você pegou o microfone do cantor lá na frente e falou assim, a festa continua lá em casa, esse povo está te seguindo. Foi a hora que a memória voltou.
E eu saí correndo pelas ruas ali, depois da ponte, aquela ruazinha ali, e fui costurando para eles não me achar onde era a minha casa. Voltou rapidinho. Naquela noite, quando eu cheguei às 4h pouca da manhã em casa, eu olhei para a Bíblia que estava assim em cima de uma mesinha, e eu comecei a chorar, e eu fiz a seguinte oração: Deus, eu não sei nem se o Senhor existe. Essa é a minha história, mas eu sei que tem um monte de gente aqui assim. Porque essas coisas que estão na Bíblia hoje o Senhor não faz mais. Aliás, tem alguns pregadores que falam que o Senhor nem faz mais. E o que passa na cabeça de um jovem quando algum pregador fala que Deus não faz mais o que está aqui? Falou, se Deus não faz mais, Ele aposentou. Se Ele aposentou, porque eles falam assim, porque Ele não precisa fazer, porque a Bíblia é suficiente e eficiente. Isso é o quê? Um sofisma. O que é um sofisma? Uma verdade com um pingo de mentira no meio. Que a Bíblia é suficiente e eficiente para nos trazer a fé e salvação, é verdade. E que Deus não faz mais por causa disso. Onde que está escrito isso na Bíblia? Me dê pelo menos 3 versículos falando do que você está falando aí. Não existe? Porque Hebreus 13:8 fala que o Jesus de ontem e o de hoje, Ele é o mesmo, e o será para sempre. Sempre. É sempre. É o que está escrito. Falei, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, mas eu quero experimentar tudo que está nesse livro. Tudo. Ou então o Senhor pode me matar e levar, porque eu acho que se eu morrer hoje, se existe inferno, é para lá que eu estou indo. Eu cansei dessa vida dupla, de cantar na frente da igreja e de ficar com um montoeiro de menina, de cantar na igreja e encher a cara de droga e bebida, de cantar na igreja e contar um monte de piada imoral. Eu cansei disso, Deus. Só está me ouvindo, Deus. Naquele dia em diante, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu sei porque teve um marido de uma moça aqui, hoje já são casados e tal, ela falou assim, eu conheço aquele menino lá, que é pastor. E eu falei assim, pastor, a minha esposa falou que te conhece. Aí ele falou o nome dela. Aí eu fiquei puxando na cabeça, falei, glória a Deus, aleluia, Jesus, não tive nada com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, que libertação que eu recebi, que eu pensava assim, vou ter que pedir perdão para o irmão. Graças a Deus. Mas ela conhecia minha vida torta. Olha para você ver como é que eu era. Cantava na coral da igreja. Ela falou, me conhece mesmo, irmão. Aí eu lembrei. Falei, inclusive conhece o que eu não prestava e aquilo que Deus fez. E o que Deus tem feito de lá para cá. Outra pessoa. Alguém que não valia nada. Quando eu converti, demorou 2 anos para a igreja acreditar que eu era convertido de verdade. Inclusive minha mãe. Quando eu falei que eu ia ser pastor, então ela riu. Igual vocês estão rindo aí nas coisas que eu conto. Vocês morrem de rir. Falei, mãe, Deus está me chamando, eu vou ser pastor. Sem vergonha. Essa você não me pega não. Que você, olha. Vai enganar outro. Porque eu sempre fui brincalhão. Falei, mãe, eu estou falando sério. Conta a historinha para outro, meu filho, não quero. Falei, mãe, eu estou falando sério. Na hora que ela viu que eu estava falando sério, ela falou assim, ô meu filho, então faz o seguinte, já que você quer salvar a vida, faz um concurso assim, da polícia militar, vai ser corpo de bombeiro, ser nada, salva a vida. Nem ela acreditou que eu ia dar conta de ser pastor. Já tem 23 anos, como pastor, 29 anos, como convertido, e amando a Jesus. Improvável. Daquele que detestava estudar, pavor de ler, e hoje está com tudo aqui gravado, de tanto que lê e que estuda. Improvável. Aquele que ninguém acreditava, que se a igreja fosse eleger para mandar para o seminário, eu ia ser o último dos últimos dos últimos. Sabe aquele que senta no banco reserva, já do lado de fora, e quando vai machucando todo mundo, só entra ele, se machucar todo mundo? Era eu. Improvável. Eu vou te contar uma coisa, hein, um segredinho. Sabe aquela oração que eu bati na Bíblia e falei, Deus, se o Senhor é Deus, eu quero experimentar tudo que está aqui, senão o Senhor não é Deus. Gente,
posso contar para vocês não, porque senão vão ficar aqui uma semana. Mas eu tenho experimentado o que está na palavra. Deus é Deus, Ele é vivo e Ele faz ainda hoje. Mas você tem que passar a marcha. Você tem que tomar posição. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Olha o versículo 22 de Atos 13. Paulo está contando sobre ele. O 36 você leu, que ele seguiu os desígnios de Deus. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia responde. Você lembra que eu te falei que a Bíblia responde por o que Deus fala? Eu achei. Então o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi pecou. Davi, ele adulterou, mentiu, mandou matar, traiu o amigo, fez o censo quando não podia, morreu um monte de gente. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não erra, não, mas um homem que reconhece todos os seus erros e pede perdão a Deus. Mas que acima disso, é um homem que está escrito, põe aí Atos 13, 22 para nós terminarmos. Só suspender, não vamos terminar, não vamos continuar amanhã. Olha aí, Atos capítulo 13, versículo 22. E a Bíblia diz que quer ser um homem segundo o coração de Deus. O mesmo que Jesus disse em Mateus 7, 21. O que está lá? E tendo tirado isso que levantou-lhes o rei Davi, vamos gente, acorda aí, do qual também, dando-lhe testemunho, diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará. Você entendeu esse versículo? Deus só usa pessoas assim. Pode não valer nada para os pais, pode não valer nada para a sociedade, mas se ele tem um coração disposto a fazer toda a vontade de Deus, todo mundo pode te esquecer, mas Deus te acha lá de trás da malhada. Então eu vou te chamar aqui. Você não vai levantar porque o outro vai levantar, não, porque isso é sério. Você vai levantar porque você ouviu Deus falar. E você hoje, você quer seguir esse caminho de Davi. Para impactar a sua geração só tem um caminho: fazer toda a vontade de Deus. Mateus 7, 21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Pastor, mas a salvação é pela graça, é pela fé? Sim. Não é de obras? Sim, para que ninguém se glorie. Perfeitamente, isso é Efésios 2, 8 e 9. Mas o 10 fala que Deus nos salvou em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos, a vontade dEle. Quem é salvo em Cristo Jesus pela fé e pela graça, ele anda na vontade do Pai, não é na vontade dele, não. E amanhã nós vamos ver um pouco sobre isso. Que tipo de fé que você tem? Porque só aqui nessa noite eu posso te afirmar, tem 4 tipos de fé, mas só um que leva para o céu. Mas amanhã nós continuamos. Eu quero te desafiar, falar: meu Deus, eu quero andar na vontade. Saiba qual a vontade de Deus para mim e para você? Morrer. Se Jesus fosse coach, ele ia ser, uns falam que ele é sensacional. Ele só pega a parte que fala assim: tenha fé, anda nas águas. Mas quando fala assim, toma a cruz e morre, repete para o outro aí: morre, você vai morrer. Não ia dar dinheiro esse negócio, não, porque ninguém quer morrer, todo mundo só quer ganhar. Morrer, quem quer me seguir vai perder aqui, você vai ser fracassado aqui, mas você vai ter um reino de glória lá. Mas aqui vai fracassar diante dos homens, todo mundo vai achar que você está fracassando, vai perder, é perda, irmão, é perda. Eu não sei que evangelho está sendo pregado nas nossas igrejas, um evangelho que tem Jesus e ganha tudo. Eu não entendo isso, porque nos evangelhos está falando que quem quer seguir Jesus tem que morrer. Então o convite nessa noite é para você morrer. Você vai sair do seu lugar, pastor, mas ninguém vai. Falei: o que o Espírito de Deus falou, e quem entendeu, é o Espírito de Deus que move. Aquele que o Espírito de Deus moveu, vai assim: meu filho, você precisa morrer, para que eu possa nascer em você.
Você precisa largar os seus sonhos no altar aqui. Você vai largar o namoro, o noivado, você vai largar a profissão que você está pensando que você vai fazer, você vai largar aqui. Se Deus quiser te dar de volta, como fez com Abraão, quando devolveu Isaac, Ele vai fazer. Se não, você vai perder aqui, mas você vai ganhar com Ele lá. E só assim você vai mudar a geração, a sua geração, no poder do Espírito. Isso é difícil demais de entender, porque essa geração só quer ter sucesso, e o sucesso com Jesus é morte, e morte de cruz. É crucificar o eu, é parar com esse namoro indecente, esse namoro ceguinho de Jericó, em braille, fica namorando em braille. Isso não é de Deus, não. Braille é só para quem está casado. Quem não está casado não pode namorar em braille. É no máximo pegar na mão. Beijo então só no máximo de 5 segundos. Mais do que isso, os hormônios ativam. Igual dos super gêmeos, poderes ativar e acabou, regaçou, foi tudo. Arrebentou. Porque a carne ferve e o espírito apaga. Tem 3 coisas que a gente pode fazer com o espírito: apagar, entristecer e resistir. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer com o espírito que muda tudo: buscar até transbordar dele. E então é ele que vai nos apagar. É o espírito que mortifica a nossa carne. Então é ele que vai nos guiar. Toma pela mão e o próprio Espírito nos guia. É ele que vai orar em nós e por nós, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Quando você sair daí e vir aqui no altar, você está dizendo: meu Deus, eu quero viver esse caminho do Espírito. Ou seja, eu estou pronto para morrer. Só é digno de seguir a Jesus quem está pronto para morrer. Se você entendeu o que eu estou pregando, se o Espírito de Deus soprou no seu coração, você fala: meu Deus, eu quero ser Davi na minha geração. Agora os pais, seguram o coração aí, porque vai doer. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não espera o outro levantar não, foi com você, é comigo. Deus, eu estou indo para morrer. É o que o Senhor quiser, porque o Espírito do Senhor está nesse lugar, e Ele falou. Tudo pode mudar. Encosta aqui na frente, vem aqui, pode subir. Vocês vão aprender o primeiro princípio de adoração. Adoração não tem nada a ver com louvor se não passar pelo primeiro princípio. Depois que passa pelo primeiro princípio, aí tem tudo a ver com louvor. O primeiro princípio da adoração, a palavra adoração, daquela que Jesus fala com a mulher samaritana lá, porque vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura, os que me adoram. A palavra adorar ali é: se curvam e reconhecem o meu senhorio, que eu sou dono da vida deles, e se eu sou dono da vida deles, eu tenho regras, mando eu. Esses que me reconhecem assim, eu vou atrás deles, não é eles que vêm atrás de mim. Isso é adorar. E essa hora já chegou, em que o Pai procura, e nessa noite Ele te achou. Foi Ele que te arrastou para aqui. Tudo vai mudar. E eu não quero enganar o seu coração. Muitas coisas vão piorar, mas quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, Ele já vai estar lá. E quando você chorar e dizer, Ele vai dizer: filho, eu sei, é para o seu crescimento, eu estou contigo, não temas que eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te tomo pela minha mão e eu te levo. Ser forte e corajoso. Vai ter guerra sim, mas eu estou contigo. Você vai no poder do Espírito. É diferente de sair no poder da teologia. Quando você sai no poder do Espírito, da teologia vem, aí é bom. Você está vindo na frente para morrer, você entendeu isso? Dá tempo de desistir ainda. Você vai perguntar a Deus o que é o melhor para você, e você vai para a palavra, e o que tiver na palavra você vai obedecer. É loucura,
É o versículo que está aí atrás. Se vocês continuarem nesse texto de Coríntios que está atrás da sua camisa, vocês vão ver: é loucura para os que se perdem. Os pais vão achar que vocês estão fanáticos, mas para nós que cremos de verdade, a fé verdadeira que nós vamos estudar amanhã, que fé verdadeira é essa? Poder de Deus. O poder de Deus manifesta quando a fé verdadeira vem sobre nós. Poder de Deus. O poder que está registrado em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O noivo está às portas, e só a geração que tiver olhos sobrando e transbordando é que vai entrar. O noivo está às portas. Vamos morrer mais um bocado. Deus sabe que nesse apelo eu sou o primeiro. Eu estou com 22 anos de casado. Sabe o que eu tenho de bens? Nada. Sabe que casa que eu tenho? Nenhuma. Mas sou casado e sou feliz. E os meus filhos também. Todo dia a gente come. Todo dia a gente se alimenta. Todo dia. E nos 3 anos que Deus decidiu cortar 60% do meu sustento, para eu viver apenas com 40% em toda essa crise, foram os 3 anos que eu mais saí de férias em lugares dos mais caros desse país, sem ter 1 centavo. Nesses 3 últimos anos, que eu decidi abrir mão e obedecer e andar na vontade de Deus, Ele falou: vai. Falei: Deus, eu não vou botar no papel, porque eu sou covarde. No papel não vai bater. Na matemática do homem está faltando 60%. E o Senhor sabe que eu sou ruim de conta. Vai lascar mais ainda. E Deus vai levantando o sustento e vai tocando em pessoas. Deus não precisa do meu dinheiro e do seu. Ele precisa da nossa obediência. Porque Ageu 2:8 diz: a mim pertence a prata e o ouro, diz o Senhor. Você precisa de Deus, filho. O mais é Ele que vai fazer. Mas para isso nós vamos morrer. Nessa hora nós estamos entregando mais uma vez. Amém? Vamos ajoelhar. Pai, estamos diante do Senhor nesse lugar. Como qualquer um deles que estão na frente, eu posso falar por eles, Pai. Nós estamos com muito medo. Muito medo. Muito medo. Mas ouvimos a Tua voz. E estamos aqui obedecendo. Toma os Teus filhos nas Tuas mãos, como o Senhor tem me tomado todos estes anos. Em nenhum desses dias o Senhor faltou. Que o Senhor não falte na vida deles. Visita o quarto dessa geração. Na hora que eles se curvarem desse jeito no quarto deles, ó Pai, sem ter palavras, com medo, o Senhor já está lá em secreto. Levanta um exército nessa igreja que não tema nada a não ser pecar contra Ti. Levanta um exército nessa igreja que não tema nada a não ser pecar contra Ti. Põe temor e terror no nosso coração de pecar contra Ti. Levanta essa geração no poder do Teu Espírito. Desperta a Tua igreja que dorme, Senhor. E não nos deixe de fora. Não nos deixe de fora no que o Senhor vai fazer na nossa nação. Não nos deixe de fora no que o Senhor vai fazer nas nossas igrejas.
Por favor, Pai, não nos deixe de fora. Que a gente morra e que o Senhor viva em nós. Nós só temos um Senhor. Nós só temos um Senhor. Vai curando todo trauma, toda tristeza da alma. Espírito Santo de Deus, opera neste lugar. Vem com teu poder e com os teus milagres. Tu és o Deus Todo-Poderoso que opera maravilhas no nosso meio. A palavra foi pregada com fidelidade ao Senhor. Pai, que os teus sinais venham no nome de Jesus. Que os teus sinais venham em nome de Jesus. Que os teus sinais venham em nome de Jesus. Libera a cura nessa noite, Pai. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Passa com os teus anjos neste lugar. Oh Pai, libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os teus sinais venham em nome de Jesus. Vem com teu fogo, oh Pai. Vai tocando nessa geração em nome de Jesus. Vai queimando em nome de Jesus. Vai ardendo esses corações em nome de Jesus. Fala com eles, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que eles sejam homens e mulheres do Senhor. E em qualquer profissão que o Senhor os colocar, que eles temam somente a Ti. Que eles percam tudo, mas não percam o Senhor. E quando o Senhor nos chamar, que possamos estar diante do Senhor como homens e mulheres de Deus. Obrigado, meu Deus, por essa noite, pelo que ainda o Senhor vai fazer neste lugar. Cerca-nos, não deixa o diabo roubar essa semente. E arranca as ervas daninhas do nosso coração, as paixões da nossa mocidade, as tribulações que nos aterrorizam. Arranca, Senhor. Traz a paz que excede a todo entendimento. Suplicamos a Ti. E que essa semente possa cair num terreno fértil do nosso coração e frutificar 100, 60, 30 por um. Em nome de Jesus que nós oramos. Enche-me. Vamos cantar? Continuar. Até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Vamos cantar? Vamos orar?